Ok. Por ti. Então, vamos, neste momento, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estudo. Pedimos que nos ampare, juntamente com os bons espíritos que nos acompanham nesse trabalho, para que possamos entender um pouco mais, né, da aula de hoje, e que possamos aplicar esse conhecimento nas nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. Estão enxergando aí a Gênese mosaica? Sim. Isso. Deve acabar isso em 2 aulas, pelo que eu vi aqui. Vamos lá, vamos às famosas transparências da Juliana. Daqui a pouco ela se junta a gente aí. Questão dos 6 dias, né? Já no... Após as explicações contidas nos capítulos... Prepara que... Dá para pausar. Bom, quem está aberto aí? Interferência. É aí, tá, é aí. Após as explicações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conforme os dados da ciência, quanto à parte material, pelo Espiritismo, sobre a parte espiritual, seria útil colocar em paralelo o próprio texto da Gênese de Moisés, né, Gênese mosaica, a fim de que cada um possa estabelecer e julgar com conhecimento de causa. Algumas explicações bastarão para fazer compreender as partes que tenham necessidade de esclarecimento especiais. Vamos lá, vamos ver o que Kardec mostrou aqui. Tem 3. Sobre alguns pontos, há certamente uma concordância notável entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica. Mas seria um erro crer que basta substituir os 6 dias de 24 horas da criação pelos 6 períodos indeterminados para encontrar uma analogia completa. Um erro não menor seria crer que, exceto o sentido alegórico, a Gênese e a ciência caminham passo a passo e é certo que seria um erro não menor do que quer que, salvo o senso alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência seguem passo a passo e seriam somente paráfrase, uma da outra. Né? Ou seja, é um erro você achar que a Gênese caminha como a ciência, né? Como se achava antigamente, né? Satiro, Oi. aqui, ó, é um erro, por isso que você até na hora parou um pouquinho. É um erro não menor do que, não é quer que, não, é menor do que quer que. A Gênese... É quer que. Não é quer que, é crer que. Crer que, tá. Então foi... deve ter havido um erro de digitação. Crer que, salvo o senso alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência seguem passo a passo e seriam somente paráfrase uma da outra. Isso é aquilo que a gente falou lá no início da Gênese do estudo, né? De que, quando a gente falou lá de ciência, começamos a falar, a gente viu o quê? De que a ciência não é uma absoluta nunca, ela é uma aproximação da verdade. Também a gente viu o quê? De que antes disso, o que era a ciência no mundo? A ciência, basicamente, era assumir o papel de ciência pelas religiões, né? Que traziam seus textos, verdades, algumas, inclusive, escondiam os fatos que aprendiam, só entregavam para os iniciados e coisa parecida, né? Mas isso é um erro, porque, na verdade, aquilo lá, algumas coisas eram algumas observações iniciais, mas muita coisa ali era crendice, né? Era assim, era montado em cima da religião ali. E não se seguia nenhum rigor científico quando você escrevia as obras, né? Então, isso aí vem
isso veio até os tempos atuais do cristianismo, né? Não, e outra coisa, se pegar o conhecimento, vamos supor assim, qualquer conhecimento de hoje, ciência, religião, e deixar só para você e não passar, é egoísmo, né? Está pensando só em você mesmo. Mas o que eu quero dizer é que naquela época, por exemplo, os maias, os egípcios, os hindus, todos eles tinham livros que falavam, entre aspas, sobre coisas que são científicas hoje em dia, entendeu? E a fonte eram eles, não eram a ciência, né? Quer dizer, a religião ocupou esse espaço de ciência por muito tempo. Não é uma coisa que nos tempos atuais, vamos dizer assim, mas é uma coisa de alguns séculos atrás já. Você já tinha essa mesma função nas religiões ancestrais, como a gente estudou, né? Kardec nos chamou a atenção no início da Gênese. Vamos lá. Certo. Reparemos naquilo que já foi dito no capítulo 7, no item 14, que o número de 6 períodos geológicos é arbitrário, posto que se conta mais de 25 formações bem caracterizadas. Kardec já sabia naquela época, ele citou isso lá, né? 6 períodos geológicos só marcam as grandes fases gerais. Foi adotado a princípio para que a ciência se adequasse o mais próximo possível dentro do texto bíblico. Quer dizer, a própria ciência se encaixou no texto bíblico, né? 6 dias, 6 períodos. Então, não foi uma coisa constatada, foi uma coisa armada, montada, manipulada para se encaixar dessa maneira. Kardec já sabia naquela época, cientificamente. Numa época não tão distante, quando se achava que deveria controlar a ciência pela Bíblia, né? A ciência tinha que corresponder ao que estava na Bíblia. Quando a ciência se apoiou sobre o método experimental, se fortaleceu e se emancipou. A geologia, tomando como ponto de partida somente a formação dos terrenos graníticos, não abrange no cálculo os períodos do estado primitivo da Terra. Ela não se ocupa mais do Sol, da Lua, das estrelas, nem do conjunto do universo, que pertence à astronomia. A Juliana chegou, ela que fez a transparência, ela vai continuar, porque eu não estudei nada hoje. Hoje eu só estou de leitor aqui, já avisei eles. Então, você é responsável pelo sucesso da aula hoje. Vamos lá. Para se encaixar no quadro da Gênese, é necessário acrescentar um período abarcando essa ordem de fenômeno, que poderíamos chamar de período astronômico. Além disso, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como formando um período distinto, mas como um feito transitório e passageiro, que não mudou de forma sensível o estado climático do globo, nem marcou novas fases nas espécies vegetais e animais, já que, com poucas exceções, as mesmas espécies antes e depois do dilúvio. Isso a gente já tinha visto em capítulo anterior, né? Já tinha percebido com os dados que Kardec apresenta. Isso aí é uma foto que a Juliana tirou de um bote salva-vida da arca flutuando ao longe. Só ela tem essa foto. Peçam para ela que ela pode mandar para vocês, entendeu? O quadro comparativo seguinte resume os fenômenos que caracterizam cada um dos períodos, permitindo abranger o conjunto e analisar as relações e as diferenças que existem entre eles e a Gênese bíblica. Isso aí deve ser uma montanhazinha com as fases todas marcadas ali que a Juliana botou para ilustrar como tem um monte de pedrinha amontoada, cada uma é um tempinho, entendeu? Diferente, né? Na geologia. A gente mostrou uma outra variante dessa foto lá atrás. Agora a Juliana vai ajudar a gente aí, ó, Juliana, pode ajudar. Vamos lá, fazer um quadro comparativo. Ciência e Gênese, mosaica, né? Gênese, primeiro dia, o céu e a terra e a lua. Deus, ó, tá vendo? Deus criou o céu, a terra e a lua. Na ciência, o primeiro período astronômico, que ele falou que tinha que ser explicado,
É uma aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto do espaço em uma nebulosa, que rege pela condensação da matéria sobre diversos pontos, as estrelas, o Sol, a Terra, a Lua e todos os planetas. Uma atmosfera imensa carregada com toda a água e vapor e de todas as matérias volatizáveis. Então, esse seria o primeiro item. O segundo dia, segundo a Gênese, é o firmamento. Separação das águas que estão sobre o firmamento das que estão abaixo. No segundo período primário, você teria o endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, né? Formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do Sol, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência de vida orgânica, né? Aquele negócio de cai água, esfria, evapora, cai de novo, evapora, e aí vai esfriar. E não existia nenhuma vida aí. No terceiro dia da Gênese, as águas que estão sobre o firmamento se reúnem. O elemento árido aparece, a terra e os mares, as plantas. Aí você teria um período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo, primeiros depósitos de sedimento formados pelas águas, calor úmido, o Sol começa a penetrar na atmosfera mais depurada. Primeiros seres organizados da constituição. Líquenes, musgos, plantas herbáceas, a gente viu isso, né? Primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos. Já tem uma certa diferença aí, né? Não é exatamente, não bate, né? No quarto dia seria o Sol, a Lua e as estrelas. E aí você teria o quarto, que é o período secundário. Superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas. Temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, depósitos consideráveis de calcário pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies de plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais em conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. Novamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A pergunta aí é se Deus não quis fazer da nossa maneira ou se a gente que se recusa a seguir o que Deus manda, né? A pergunta é essa. E, finalmente, no quinto dia, os peixes e os pássaros. No período terciário, relembrando, a gente teve grande levantamento da crosta sólida, né? Formação dos continentes, das cadeias de montanhas, retraimento das águas nos lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual, né, como a de hoje, pelo calor solar. O Sol já passa pela atmosfera e aquece. Animais terrestres gigantescos. Eu acho que é a época do Jurassic Park, né? Vegetais e animais atuais. Pássaros. Parte do pássaro está até ali. Finalmente, o dilúvio universal. No sexto dia, né, é uma fase que houve do dilúvio universal ali, que não é bem uma fase, né, porque não aconteceu em toda a Terra. Parece ter ocorrido em algumas partes isoladas, poucas partes isoladas. A maior parte do globo não. Aí você tem ali o sexto dia, que são os animais terrestres. E aí surge o homem, segundo a Bíblia, a Gênese mosaica. E aí tem um período pós-diluviano. São terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade. E o homem, que surgiu nesse momento daí. Então, assim, mesmo resumindo, forçando a barra, é difícil você ver uma correspondência entre um e outro, né? A ciência e a Gênese mosaica não se casam. Eu não sei se você sabe, mas o mito do dilúvio existe também no hinduísmo. É a mesma história, só muda o nome dos personagens.
E uma coisa que eu achei interessante é que roubaram a nossa segunda lua, né? Por essa tabela aí. Tem lua no primeiro e no terceiro dia, e hoje nós só temos uma. Praticamente tudo que está no judaísmo e tem no catolicismo vem lá de trás, né? Do hinduísmo e do budismo. Tu vai achar todos os mitos lá atrás. Não. Bom, item 6. Primeiro fato que ressalta do quadro é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde, de maneira rigorosa, a cada um dos 6 períodos geológicos. Então, foi uma forçação de barra mesmo que os cientistas tentaram fazer, né? Para agradar aí. Concordância notável é a da sucessão dos seres orgânicos, que é muito próxima, e na aparição do homem por último. Coincidência não com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato na passagem onde diz que, no terceiro dia, as águas que estão sob o céu se reuniram em um só lugar e que o elemento árido surgiu. É a expressão que se deu no período terciário, quando o sorrimento da crosta colocaram à descoberta os continentes e comprimiram as águas, que formaram mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, conforme a geologia e Moisés. Quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, teria querido falar em dias de 24 horas, ou no sentido de período. A primeira hipótese é a mais provável. Ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E de tarde e de manhã fizeram-se o primeiro dia. Isso não pode se aplicar senão ao dia de 24 horas, dividido pela luz e as trevas. Então, aí as ilustrações mostrando aí. A exclusiva da Juliana, do globo terrestre. Ela fez uma vez que ela foi passear lá em cima. 8. Um dos pontos que tem sido mais criticados na Gênese é a criação do Sol depois da luz. Há um anacronismo na ordem em que Moisés assinala a criação do Sol. Involuntariamente ou não, ele não cometeu erro ao dizer que a luz tinha precedido o Sol. O Sol não é absolutamente o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos em um local. O erro advém da ideia falsa que se tem tido que o universo todo tenha começado com a Terra. Não se compreendia que o Sol pudesse ser criado após a luz. A assertiva de Moisés é perfeitamente exata em princípio. Ela é falsa no que faz crer a Terra antes do Sol. A Terra, estando sujeita ao Sol pelo seu movimento de translação, formou-se após ele. É o que Moisés não podia saber, já que ele ignorava a lei de gravitação. Vocês percebem, eu não preciso falar, né? Vocês percebem que não tem nada dito por espírito aqui, né? E é aquela parte da Gênesis que é a ciência. Kardec, com os conhecimentos dele, argumentando, colocando, né? Agora não apareceu nada. Hein? Para compreender certas partes da Gênesis, é preciso se situar do ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo em que ela é o reflexo. Contudo, Moisés atribuiu essas palavras ao próprio Deus. Ora, posto que elas exprimem um fato notoriamente falho, das duas uma. Ou Deus se enganou no relato que faz de sua obra, ou este relato não é uma revelação divina. A hipótese do baseado com Moisés não foi aventada aqui, pelo jeito, né? Ele ter passado uma tarde toda fumando baseado e aí bolou tudo isso. Tudo bem, deixa para lá, não vamos falar mal porque não está presente, né? Então, ou não foi uma revelação divina, ou então Deus errou. Você pode escolher o que você quiser aí. Entendeu?
Não sendo admissível a primeira suposição, é necessário concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias. Até que ele era bem criativo, né? Lá no capítulo 1, item 3. Isso é citação da Juliana, com certeza, tá? Não é de... Não, Kardec faz essa citação quando ele termina o item 10, ele coloca entre parênteses, né? Ler capítulo 1, número 3. E aí eu coloquei o trechinho do capítulo 1, número 3. Tá aqui, ó. Que ele vai falar do caráter da revelação, né? Sim, o caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se algo é falso, não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação. E, no caso de ter sido atribuída a Deus, considerando que Deus não mente nem se engana, não pode emanar dele, de modo que deve ser considerada produto de uma concepção humana. Perfeito. Ok? Tem alguém chorando aí? Porque está vendo que a Bíblia não é exatamente igual? Não, né? Pelo amor de Deus, não tem ninguém sensível aí não, né? Cadê que vai desmontar aqui? Então tá bom. Então, Moisés está mais próximo da verdade quando diz que Deus formou o homem com o limo da terra. A terra formada de uma costela de Adão é uma alegoria, se tomarmos da letra, mas profunda no sentido. Tem por algo mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, sua igual, ante Deus, e não uma criatura à parte. É para dizer ao homem que ela é sua igual, e não sua escrava. Isso aí há contradições, a gente falou. Aí começa aquela parte polêmica desse capítulo, entendeu? Mas tudo bem, vocês vão saber interpretar exatamente. Né? Não só a Juliana, que ela já foi, a mente dela foi corrompida, entendeu? Você viu que eu cheguei na hora certa do estudo, né? Já foi até avisada. Ó, tá na hora de entrar. Eu mando você embora do estudo. Para te deixar esclarecida, amiga, ainda pus em letra vermelha bem grande. Ó, pode ler. Não estou vendo nenhuma letra vermelha aqui, não, mas você está falando, tudo bem. A gente vai abrir um debate sobre esse tema. E só usar a lógica. É feita de uma parte do homem. Óbvio, é um pedaço pequeno do homem, não pode ter toda a competência do homem, nem a inteligência, né, Conde? Aí o Conde, ser superior, falou. E depois ele mudou de ideia e no cromossomo, homem é mulher que perdeu um pedaço, né? Então a gente... É isso aí, Fran. E, ó, e assim, mais para frente, né, e até ali, né, quando ele finaliza, ele vai dizer o quê? Que essas coisas de costela, essas coisas, né, que Moisés fala, é meio fruto de um período primitivo, que o homem não tinha capacidade em desenvolvimento intelectual para entender a Deus, as suas leis e a sua criação, né? Então, a gente consegue ter esse entendimento dessas questões de costela, né? Uma explicação bem lógica. Vamos lá. Olha, você pulou aí, ó, que ele deve amá-la como parte de si própria. Tá certo. Né? Olha como Kardec é fantástico. Ele é narcisista. As colocações dele. É verdade. É narcisismo isso. Não, e principalmente você lembrando que... Não é, não. Lembrando que Kardec, a época que vivia, né? Quer dizer, você chegar... Isso aqui não é uma revelação divina, né? Pelo amor de Deus. Isso é Kardec falando. Ou seja, o cara... tem muita gente hoje em dia que não falaria isso. Né? Brincadeiras à parte aí. Então, é bem isso mesmo aí. Tá. Existe uma tese aí que o rolo de massa estava na mão da Amélie e ela atrás dele. Fofocas. Isso aí é hipótese, é só apenas uma opinião pessoal. Não existe método da universalidade que comprova isso, então não podemos considerar um princípio espírita. Isso mesmo. Então, mesmo o Conde sendo um ser superior, não vale, é uma opinião só, né? Só ele falando não vale. É uma pena, Conde. Para os espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto
e conceber o infinito, essa criação miraculosa, instantânea, tinha algo de fantástico, que impressionava a imaginação. Tem tudo a ver, né? Os homens primitivos são como crianças, às quais é preciso dar apenas o alimento intelectual que comporte sua inteligência. Olha nós aí na fita. O quadro do universo, nascido do nada, em poucos dias, por um só ato da vontade criadora, era para eles a marca mais incontestável do poder de Deus. É verdade, né? Isso é uma coisa que a igreja defendeu a machadada, né? Isso daí, né? Era uma coisa que você não podia revogar, a criação do universo por Deus, né? Eu lembro dos meus ensinamentos católicos lá, estudos que eu fiz. Senão teriam dito que Deus não era mais hábil que os homens. Atualmente, por estarmos esclarecidos pelas luzes da ciência, revelamos os erros materiais do relato de Moisés. Mas não o censuramos por ter falado a linguagem de seu tempo, sem o que não seria nem compreendido, nem aceito. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Você não pode avaliar, seria um anacronismo, né? Você avaliar o que foi dito naquela época com o conhecimento que a gente tem hoje nos dias atuais. Então, não é por aí. Moisés inculcou no coração dos homens primitivos a fé em Deus. Esse era o objetivo dele. E um Deus também. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemos-la, pelo contrário, como se estuda a história da infância dos povos. Paraíso perdido. Amigo, aí nesses slides eu não coloquei, ai meu Deus, a parte que tem a parte bíblica. Aí eu não sei se vocês querem ler essa parte da Bíblia ou se quer ir direto para... Porque sempre no estudo eu leio, né, direto, onde ele começa o capítulo 2. E aí depois vem os comentários de Kardec. Mas não está aí no slide, a gente tem que ler aqui do livro direto. Então, peraí que eu leio aqui, peraí que eu vou abrir aqui e depois a gente volta para cá. Cadê? É qual item? Já está abrindo aqui. Dá um minutinho, vou parar de compartilhar, a gente já volta. Falar em Kindle, já comprei o meu Nem Céu Nem Inferno para o Kindle. Muito melhor para estudar. Compartilhar, deixa eu abrir só aqui um minutinho que eu já... Amigo, essa imagem sua aí é que você está em dúvida de qual caminho você vai seguir, da autonomia ou da heteronomia? Não, são as escolhas que a gente faz. Indo ali pela direita, eu chego na tua casa, aí eu já congelei, eu já escolhi a esquerda, entendeu? Assim, não chega, basta o Alê, coitado, que está lá aguentando, eu já não. Mais próximo que o vídeo, não aguento, entendeu? Respondeu sua pergunta? Então tá bom. Então, pergunta mais alguma coisa aí que você vê. Eu acho que não, hein? Acho que você está em dúvida entre autonomia e heteronomia. Tu tá meio confuso aí. Tá bom. Vamos lá. Ali são as escolhas que a gente faz o tempo todo, minha filha. A frase está faltando aqui, aquela frase do Paulo aqui. Foque nas escolhas e não nos resultados. Entendeu? É que eu não estava lembrando. Aí eu lembrei da frase e não coloquei ainda. Vou colocar aí. Viu? Isso é um ato falho, é um sinal de heteronomia que ainda existe em você. Não falei que era o caminho? Claro, mas eu sou heterônomo ainda em várias coisas. Sou heterônomo, eu assumo meu lado heterônomo. Por isso que eu estou estudando aqui, senão eu estaria lá diretamente assessorando Deus. Eu sei disso. Né?
Paraíso perdido. Então, vamos lá. Lê a nota aqui, vale a pena ler a nota? Na sequência, Kardec, né? Na sequência de alguns versículos, colocou-se a tradução literal do texto hebreu, que encontra mais fielmente o pensamento primitivo. O sentido alegórico resulta ali mais claramente. Nota de Allan Kardec. Então, vamos lê-lo. Capítulo 2, item 8. Ora, o Senhor Deus plantará desde o início um jardim delicioso, no qual colocou o homem que tinha formado. Foi a época, né, Arthur, que o homem viveu em paz absoluta, esse período aí. Vamos lá. 9. O Senhor Deus tinha também produzido da terra toda sorte de árvores, belas à vista e cujos frutos eram agradáveis ao gosto. E a árvore da vida no meio do paraíso, com a árvore da ciência do bem e do mal. Fez sair Jeová Elohim da terra, Min Hadama, toda árvore boa à vista e bom para comer é a árvore da vida. Esse nome aí, judeu, não vou ler. No meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. 15. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Imagina quanta Heineken ele devia ter lá, churrasco, né? Vai ter um monte de coisa boa, né, Roberto? Mas não coma jamais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque simultaneamente que vós o comeis, morrereis muito certamente. É da árvore da ciência do bem e do mal. Não comerás, porque no dia em que tu comeres, tu o morrerás. Capítulo 3, item 1. A serpente era o mais sutil de todos os animais que o Senhor Deus havia formado sobre a terra. E ela disse à mulher, porque Deus a comandou a não comer do fruto de todas as árvores do paraíso. E a serpente era astuta, mais que todos os animais terrestres que houvera feito Jeová Elohim. Ela disse à mulher, eis o que disse Elohim, vós não comereis de nenhuma árvore do jardim? 2. A mulher respondeu-lhe, comemos de todas as frutas de todas as árvores que estão no paraíso. Ela disse, a mulher, a serpente do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Mas para aquele que é o fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos comandou de não comer jamais, nem mais tocá-lo, do perigo que não fugiríamos do perigo de morrer. A serpente retrucou a mulher, seguramente nunca morrereis. 5. Mas é que Deus sabe que tão logo comerdes dessa fruta, vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses conhecedores do bem e do mal. 6. A mulher considerou, então, que o fruto dessa árvore era bom para comer, que era belo e agradável à vista. E tendo tomado dele, ela o comeu, e o deu a seu marido, que comeu também. Ela viu a mulher, que era boa à árvore, como nutrição, e que era viável à árvore para compreender, e ela tomou do seu fruto, etc. 7. Como eles perceberam a voz do Senhor Deus, que passeava pelo paraíso à tarde, quando um vento doce se eleva, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, para se esconder diante de sua face. 8. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde estás? Adão respondeu-lhe, percebi sua voz no paraíso, e eu tive temor, porque eu estava nu, eis porque eu me escondi. 10. O Senhor lhe replicou, e de onde soubestes que estáveis nus, senão do que comeste do fruto da árvore da qual eu vos havia proibido de comer? Adão respondeu-lhe, a mulher que me destes por companheira presenteou-me com o fruto dessa árvore, e eu o comi. 12. O Senhor disse à mulher, por que fizeste isso? Ela respondeu, a serpente me enganou, e eu comi dessa fruta. 13. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizestes isto? Tu és maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra.
assentarás sobre o ventre e comerás a terra todos os dias de tua vida. 14. Colocarei um ódio entre ti e a mulher, entre a raça dela e a tua. Ela te romperá a cabeça e tu tentarás de mordê-la pelo calcanhar. 15. Deus disse também à mulher: eu vos afligirei de vários males durante a gravidez. Vós ireis na dor. Estareis sob o domínio de seu marido e ele vos dominará. 16. Disse em seguida a Adão: porque escutastes a voz de vossa mulher e que comestes do fruto da árvore da qual eu vos havia resguardado de comer, a terra será maldita por causa do que fizestes, e vós não tirarás do que nutrir durante toda a vossa vida, senão com muito trabalho. 17. Ela vos produzirá espinhos e dificuldades, e vós vos nutrireis da erva da terra. 18. E comerás vosso pão com o suor do vosso rosto, até que retorneis à terra de onde houverdes sido tirados. Porque sois pó e voltareis ao pó. 19. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significava a vida, porque ela era a mãe de todos os seres viventes. 20. O Senhor Deus fez também para Adão, a sua mulher, hábitos de pele com os quais ele os revestiu. 21. E disse: eis Adão, torna-se como um de nós, sabendo sobre o bem e o mal. E peçamos, pois, agora, não conduza sua mão à árvore da vida, que não tome também seu fruto e que, comendo desse fruto, não viva eternamente. Ele disse: Jeová Elohim, eis o homem, foi como um de nós, para o conhecimento do bem e do mal. E, atualmente, ele pode estender a mão e pode tomar a árvore da vida. Ela comerá e viverá eternamente. 22. O Senhor Deus o fez sair do jardim das delícias, a fim de que fosse elaborar a cultura da terra de onde ele havia sido tirado. E, tendo expulsado, pôs querubins ante o jardim das delícias, os quais faziam cintilar uma espada de fogo, para guardar o caminho que conduzia à árvore da vida. É isso aí? Segue até onde, Ju? É isso aí, né? É até aí, amigo. Vamos lá, vamos voltar para a apresentação. Aqui nessa passagem, né, é importante a gente pensar que ele descreve que a árvore, né, da vida está no meio do paraíso e do lado está a árvore, né, da ciência do bem e do mal. E aqui, nessa parte, perto, né, do item 3, né, mas para aquele que é o fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos comandou de não comer jamais, nem jamais tocá-lo do perigo, que não fugiríamos do perigo de morrer. Então, até aqui, você não tem o entendimento do que é a morte, né? Se a gente analisar pelo que está escrito aqui na Bíblia, né? Como se você estivesse naquele período onde você tem a individualidade, mas você não tem o entendimento. Na minha, né? No meu entendimento. E aqui, quando a gente brinca tudo da questão, né, da mulher ter sido criada da costela de Adão, mas dentro do pensamento espírita, a gente sempre busca ter um raciocínio lógico, né? Então, conforme vem toda essa explicação bíblica, né, dessa forma como o nascimento, isso se torna um fato totalmente miraculoso, porque foge das leis naturais, vai contra as leis naturais, né? Onde a própria lei aqui nossa, a única forma de concepção humana é através do útero da mulher, né? Tô falando no sentido de homem e mulher. E outra coisa, quando, né? A mulher, né? Nessa parte em que a mulher fala assim, que Adão fala assim: a mulher que me destes por companheira presenteou-me com o fruto desta árvore e eu comi.
né? Ela tira dela a responsabilidade, né? E se a gente pensar até então, eles não têm o conhecimento do bem e do mal, não tem a questão da própria responsabilidade, né? E também a questão de um Deus que amaldiçoa a sua própria obra, né? Tanto quando ele amaldiçoa a serpente, como ele amaldiçoa o homem e a mulher, né? Colocando coisas que também estão dentro da lei natural, segundo o que a gente vai estudando no Espiritismo, como, né, o momento em que a gente está aqui na matéria é um processo natural de desenvolvimento das nossas habilidades, né? A razão, a inteligência, as nossas faculdades, então é um processo natural, não é um castigo divino, né? E aqui a gente tem esse entendimento. Por uma desobediência, né? Deus amaldiçoa, mas, né, pensando pela questão racional, em que fase que eles estavam? Eles tinham esse entendimento total do bem e do mal? Porque ali que eles estão comendo, né, a árvore do compreender, que está até entre parênteses a palavrinha, não sei se é hebraico ou aramaico, né? Aliás, que não sei se é assim que se pronuncia, mas, né, com a questão de compreensão do que é o bem e do que é o mal. Então, né, e aí no finalzinho, no item 22, né, quando faz sair dos jardins das delícias, a fim de que fosse elaborar a cultura da terra de onde haveria sido tirado, né? E aí ele vai falar da questão, né, que a árvore da vida fica protegida, né, simbolicamente pelos querubins, porque você não sai da fase, vamos supor, animal ali, onde você é totalmente movido pelos instintos e já vai para o entendimento pleno, né, da árvore da vida. Você precisa passar por um processo, né, porque aí você tem o entendimento da vida espiritual, né, que você vive eternamente. Então, dentro da leitura, foi essas observações que eu refleti. Não sei se alguém tem algum entendimento diferente. Para mim tem... Eu acho que... Fala. Eu acho que vale a pena complementar que na natureza não existem armadilhas, né? Que é uma questão que também é bem presente nesse texto, assim, uma árvore da onde você não pode comer. Então, por que criou a árvore? E na verdade, esse processo de tomada de consciência, embora ele seja doloroso para todos nós, ele é completamente necessário, né? Porque senão Adão e Eva nunca sairiam da condição de infância, porque as crianças são exatamente como aquele casal no paraíso, né? O pai e a mãe têm que prover tudo e elas não têm os entendimentos do trânsito da vida. Como é que eu nasci? Existe um fim ao nascimento e morte para uma criança que tem 2, 3 anos, é uma coisa muito difícil de se explicar, né? Então, tem esse processo de tomada de consciência, tem essa decisão autônoma de transgredir aquela regra imposta, não haveria também essa evolução, né? Uma coisa que me vem à mente é o seguinte, esse tipo de alegoria, como a gente sabe, né, ela foi muito importante no início, tá? Como fala ali, onde a civilização estava nascendo, na infância, né? Porque, usando o mesmo exemplo da Fran, a gente era como crianças, né? Então, num certo momento, talvez a gente precisasse de um pouco de heteronomia, né? Um pouco de convencimento nessa base, e até levando em consideração o estado da civilização, né? E aí, na medida que a civilização foi evoluindo, e obviamente a ciência foi evoluindo, a gente se vê menos apegado a essas alegorias, embora esses dogmas tenham permanecido por causa das religiões. Eles foram, na verdade, eles serviram a um propósito, minha impressão é essa, e depois de um certo tempo, eles passaram a servir a outros propósitos, que são esses que a gente fala o tempo todo, né? De controle, manipulação, pelas religiões, pela nossa religião moderna, vamos dizer assim, né? Dessa maneira. Eu não sei
se deu nas civilizações mais antigas, porque uma das coisas que eu estudei, eu realmente não lembro, faz muito tempo, é que esse mito de Adão e Eva, ele vem de uma religião ancestral. E aí eu não saberia dizer como é que essa religião ancestral utilizou essa informação, né? Utilizou, se foi igual a gente aqui, com as religiões mais modernas, né? Mas, com certeza, na nossa religião, isso foi usado dessa maneira, né? Do judaísmo para cá, né? Que é mais moderno, a gente usou dessa maneira, claramente, né? Quer dizer, o que era para ser um propósito simples de ajudar a gente naquele estágio da evolução da civilização, passou a ser uma ferramenta, uma forte ferramenta, né? Para controlar a gente. Eu vejo isso daí. Né? Quer dizer, então, não é meramente você identificar uma linguagem, um discurso de heteronomia, mas é colocar o discurso naquela época. E como é que, com a evolução nossa, esse discurso evoluiu com um propósito diferente, né? Passa por aí. Né? Tá brigando aí, cada um pelo seu quinhão do pão hoje em dia, para ver qual é o propósito que prevalece, né? O bem sempre prevalece. Vamos lá. Alguém mais? Então, vamos continuar aqui. Né? A alegoria oculta, por vezes, as maiores verdades. Da mesma forma como a Gênese, onde é preciso ver as grandes verdades morais sobre figuras materiais que, tomadas literalmente, seriam também absurdas, tanto quanto em nossas fábulas, tomar seria literalmente assim, os atribuídos aos animais. Paraíso perdido. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta usa a franqueza do homem, onde predominam os instintos materiais que não sabem resistir. Começamos a 17. A árvore, como a árvore da vida, é o emblema da vida espiritual, como a árvore da ciência é o da consciência. O homem adquire do bem e do mal, pelo desenvolvimento de sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre os dois. Ele assinala um momento onde a alma do homem, cessando de ser conduzida pelos instintos, toma posse de sua liberdade e incorre na responsabilidade de seus atos. Isso é uma nota, né? Nota 144. Interpretando dogmaticamente esta passagem, a Igreja, como todas as religiões ancestrais, considera a degeneração da alma, admitindo Adão criado virtuoso, justo e sábio, tornando-se ignorante, mortal e passível de sofrimento físico depois da queda. A doutrina espírita explica a alegoria do fruto do bem e do mal como a aquisição do livre-arbítrio, de forma progressiva. Assim, a responsabilidade pelos atos também é progressiva e proporcional ao progresso adquirido. A alma se desenvolve pela moral autônoma, respondendo por seus atos somente na medida que adquire entendimento e experiência no decorrer das reencarnações. Supera os instintos pela razão. Da razão advém o livre-arbítrio. Por meio deste, adquire o senso moral. Tranquilo? Todo mundo entendeu tudo aí? Que bom. Então, vocês vão explicar para mim e para a Ju tudo aí. Pode começar. Um parágrafo só que eu estou pedindo para vocês explicarem. Tá difícil vocês, hein? Meu Deus do céu. Alguma dúvida? O genérico dessa...
Fala. Pelo que eu sei de um pouquinho de Alcorão, também a Gênese corânica, ela tem bem esse sentido, sabe? Da necessidade desse conhecimento do bem e do mal como caminho mesmo para chegar até Deus. Então, tu sai de Deus, adquire o conhecimento para poder voltar até Ele. Não existe essa ideia da subversão na perda do paraíso, é simplesmente uma etapa necessária. Já disseram, eu tenho um amigo meu que é muçulmano que ele já me explicou isso também. E parece ser a região muçulmana parece ter uma beleza muito grande nela, entendeu? Uma sabedoria que, obviamente, é muito maior que a nossa, né? Que a gente é muito mais novo. A região cristã versus a muçulmana é muito mais antiga, né? Consciência de si mesmo. Oi, desculpa, você falou muito mais ativa? Muito mais... Falei ativa, me desculpe, mas a palavra não seria essa. Ela é muito mais antiga e sábia, entendeu? Tem trechos muito sábios, muito mais bonitos e com sabedoria do que a religião cristã. Mas ela é depois de Cristo, Maomé é depois de Cristo. Não, mas ela tem raízes muito anteriores. Sim, tudo bem, mas o maometano, ele é depois de Cristo. Ele pode vir trazer os seus ensinamentos do locais lá, porque ele também foi um avanço para um Deus único ali no lugar. Eles tiveram pelo que eu lembro, eles tiveram como se diz, uma evolução de religião para religião muito mais una, entendeu? De um ponto para outro. E a gente não. A gente, com o judaísmo, a gente pegou de várias fontes, do taoísmo, do budismo, do hinduísmo, a gente coletou essas informações todas, já a partir da época, se não me engano, da Grécia, tudo mais, e começou a fazer uma mistura danada, entendeu? De um monte de coisa aí, e aí embrulhou. E eles não, eles vêm como que numa linha, né? Uma vez eu conversei com ele e ele me deu passagens que tem uma profundidade fantástica, entendeu? Assim, e hoje, lembrando, eu começo a ver que tem muito a ver com o que a gente estuda, algumas partes. Eu não lembro mais, que faz algum tempo que eu conversei com ele, na época que eu estudei essas religiões, que eu aproveitei a oportunidade para conversar com ele. E foi muito enriquecedor conhecer a religião dele na época, né? Mas é bem diferente aí a história. Uma coisa interessante do muçulmano é o respeito pela ciência que eles têm. A gente fica com uma visão muito desses talibãs, que são os radicais. Mas os estados muçulmanos têm um respeito pela ciência muito maior do que os estados cristãos. A gente teve muito mais luta contra a ciência no estado cristão do que o muçulmano. Eles parecem que aceitam várias coisas que a gente rejeitou por muito tempo de maneira melhor. Isso né? Eles têm mais, não é só facilidade, mas eles incorporam mais essas coisas. Como se eles trouxessem para dentro com mais facilidade, entendeu? E aceitam e compreendem. Consciência de si mesmo. Ignoramos absolutamente em quais condições são as primeiras encarnações da alma. Sabemos somente que elas são criadas simples e ignorantes, tendo todas, assim, o mesmo ponto de partida. O que está conforme a justiça. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio não se desenvolve senão pouco a pouco, e depois de numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem depois da primeira, nem depois da segunda encarnação, que a alma tem uma consciência bastante limpa de si mesma. Para ser responsável por seus atos, não é talvez senão depois da 100ª, talvez da 1000ª. Ocorre o mesmo com a criança, que não goza da plenitude das suas faculdades nem 1 nem 2 dias depois do seu nascimento, mas depois dos anos. E ainda, então que a alma goza do seu livre-arbítrio. A responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Revista Espírita, 64. Esse trecho é conhecido, né? A consciência psicológica, ou consciência de si, é um atributo
da alma humana, diferenciando-a da alma dos animais. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Livro dos Espíritos. Paixões. As paixões nas primeiras idades da alma têm em comum com o instinto o fato de que as criaturas são incitadas por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais que o instinto. São úteis como estímulo até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. A partir desse momento, elas se tornam não somente inúteis, mas prejudiciais ao adiantamento do espírito, pois retardam seu domínio sobre a matéria. As paixões se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. 19, capítulo 3. Já passou por isso, né? Senso moral. Durante longos períodos, a alma encarnada está submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se equilibram com a inteligência. Mais tarde e sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. E então, somente que começa a responsabilidade. Novamente, Revista Espírita, 64. Livre-arbítrio. O espírito está durante numerosas encarnações num estado inconsciente. A luz da inteligência não se faz senão pouco a pouco. E a responsabilidade real não começa senão quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. O fruto da árvore é o emblema, o objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça. Resume sobre uma mesma figura os motivos de sedução ao mal em comer, sucumbir à tentação. Nota 145. Em nenhum momento, o fruto é identificado pela maçã. Esse termo só é encontrado nas versões infantis. A palavra do texto em hebraico é peri, que tem as mesmas acepções do francês, sem especificação de espécie e talvez tomado no sentido material, moral, alegórico, próprio e figurado. Entre os israelitas não há interpretação obrigatória, desde que uma palavra tenha várias acepções. Cada qual a entende como queira, desde que a interpretação não seja contrária à gramática. O termo peri, do pericarpo, tem sido traduzido no latim por malum, que se fala da maçã, de todas as frutas. É derivado do grego melon, particípio do verbo melon, interessar, tomar atenção, atrair. A árvore cresce no meio do jardim de delícias, para mostrar que a sedução está no próprio seio dos prazeres. E mostrar que, se o homem dá preponderância aos divertimentos materiais, ele se ata à terra e se distancia de seu destino espiritual. Nota 146. Vamos lá, nota 146. Em sua interpretação pelo Espiritismo, o mal é o abuso das necessidades instintivas. E quando transformado em hábito, torna-se imperfeição. O espírito simples e ignorante não é bom nem mau. Somente quando adquire razão e livre-arbítrio é que se torna responsável por seus atos e escolhas. E pode, então, adquirir imperfeição. Aquele só termina quando supera este. Assim, o mundo moral é regido por leis naturais e não por atos intempestivos de Deus, como castigos e recompensas. 17. Item 17.
A morte da qual está ameaçado, caso enfrente a proibição que lhe é feita, é uma advertência das consequências inevitáveis, físicas e morais, que arrastam a violação das leis divinas que Deus gravou em sua consciência. É bem evidente que não se trata da morte corporal, já que, após sua falta, Adão viveu por longo tempo, bem antes da morte, senão dito da perda dos bens que resultam do progresso moral, prejuízo do qual sua expulsão do jardim de delícias é a imagem. A serpente entra mais pela sua forma que por sua índole. É uma alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente. 19. Se a falta de Adão é literalmente ter comido uma fruta, não poderia incontestavelmente, por sua natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi ferido. 18. Se a falta de Adão é literalmente ter comido uma fruta, não seria incontestavelmente, por sua natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi ferido. Não seria nem mais racional admitir, qualquer que seja o o que se suponha geralmente, senão Deus, considerando este fato um crime irremissível, teria condenado sua própria obra, já que tinha criado o homem para a propagação. Se Adão entendeu nesse sentido o resguardo de tocar na fruta da árvore e que ele aí se tornou escrupulosamente conformado, onde está a realidade e o que teria sido dos descendentes do Criador? Se o era assim, Deus teria criado um imenso aparelho do universo para 2 indivíduos e a humanidade estaria vindo contra sua vontade e suas previsões. Deus não teria jamais criado Adão e Eva para ficarem sós na terra. E a prova está mesmo nessas palavras que ele endereçou, imediatamente após sua formação. Então, que eles estariam ainda no paraíso terreal. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e vós a subjuguem. Capítulo 1, versículo 28. Pois a multiplicação do homem era uma lei, desde o paraíso terrestre. Sua expulsão não pode ter por causa o fato. O que deu crédito a essa suposição é o sentimento de vergonha, pelo qual Adão e Eva sentiram à vista de Deus e que os levaram a se cobrir. Mas essa vergonha é ela mesma, é uma figura por comparação. Simboliza a confusão que todo culpado sente em presença de quem lhe tenha ofendido. 19. Qual é, pois, essa falta tão grande que possa culpar de reprovação a perpetuidade de todos os descendentes daquele que a tenha cometido? Não foi tratado tão severamente. Atualmente sabemos que essa falta não é um fato isolado, pessoal de um indivíduo, mas que compreende o conjunto de prevaricações das quais pode se tornar culpada a humanidade, ainda imperfeita na Terra, e que se resumem em infração às leis de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, ela própria é simbolizada por um ato de desobediência. 20. Dizendo a Adão que ele tiraria seu alimento da terra com o suor da sua fronte, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas por que ele faz do trabalho uma punição? Punição aí no sentido da palavra que a Bíblia traz, né, Juliana? Seria da terra se ela não fosse fecundada, transformada pelo trabalho inteligente do homem. Punição aí como castigo, eu acho, né, que ele falou. O Senhor Deus não tinha ainda feito chover sobre a terra e não havia nenhum homem para trabalhá-la. O Senhor formou
pois, o homem do barro da terra. Né? Aí é aquela ideia de punição de castigo imposto, né? E não de punição de reconhecimento de um erro e sofrimento, né? Sofrimento. E aqui a questão da terra, é né? Que ele fala ali em cima essa questão que ele fala, né? O que seria da terra se ela não fosse fecundada, transformada pelo trabalho inteligente do homem? Então, não faz sentido, porque a teoria de Rustang vai falar o quê? Que só quem vem para cá é o espírito falido, que errou e está aqui para pagar. Então, pensando nessa teoria, a gente tem que concluir que Deus já criou o homem perfeito, sabendo que ele ia errar. E também que ficaria sem sentido Deus criar toda a terra, né, somente para colocar aqui para castigar aqueles que o desobedecem, né? Vamos colocar assim. Então, é uma reflexão importante, né? Que sentido teria ter a terra se não fosse para o próprio trabalho e desenvolvimento do espírito, que aqui, né, reencarna? Essas palavras, eu falei lá na parte de punição, que ele fala ali, obviamente, a punição como castigo imposto, né? Mas porque ele faz do trabalho uma punição, como se o trabalho fosse um castigo imposto, né? Essas palavras comparadas com as seguintes, enchei a terra, prova que o homem estava desde a origem destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la. E outra que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra deveria ser uma consequência da falta de Adão, resultaria que, se Adão não tivesse pecado, a terra não teria sido cultivada e que os desígnios de Deus não teriam sido cumpridos. Realmente. É uma contradição em si, né? Por que disse à mulher que, porque ela cometeu a falta, ela parirá com dor? Como a dor do parto pode ser um castigo, já que é uma consequência do organismo e que está provado fisiologicamente que é necessária. Como uma coisa que é conforme a lei da natureza pode ser uma punição? É o que os teólogos nem podem ainda explicar e o que não poderão fazer enquanto não saírem do ponto de vista onde se situaram. E conforme essas palavras que se mostram tão contraditórias possam ser justificadas. Observemos a princípio que, se no momento da criação de Adão e Eva, sua alma viesse a ser retirada do nada, eles não poderiam saber o que é morrer, já que estavam sós sobre a terra, tanto que eles advinham do paraíso terrestre. Não haviam visto ninguém morrer. Como teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhe fazia? Como teriam podido compreender que parir com dor seria uma punição, já que, vindo de nascer para a vida, ela nunca tinha tido filhos? As palavras de Deus não deviam ter para Adão e Eva nenhum sentido. Apenas tirando do nada, não podiam saber nem porquê, nem como eles surgiram. Não deviam compreender nem o Criador, nem o motivo da proibição que ele lhe fazia. Sem nenhuma experiência das condições da vida, eles pecaram como crianças que atuam sem discernimento, o que torna incompreensível a responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Bonita análise, né? Sensata. Porque se a gente pensar na questão dogmática que fala, né, a gente carrega o pecado de Adão e Eva, e o entendimento é que Jesus veio para lavar os pecados, né? Aí fica ilógico eu pagar por um erro de outra pessoa. Também com toda essa explicação lógica de Kardec, a gente vai entender de uma outra forma. 22.
Até porque o próprio Cristo, que teoricamente veio para lavar esse pecado, que foi quem nos ensinou que a cada um segundo as suas obras, né? Então ele está contradizendo o próprio Deus, que ou ele é ou ele veio em nome dele. Então, porque também tem isso, né? Uns que acreditam que Jesus é Deus e outros que acreditam que Jesus veio em nome de Deus. Então, ou Jesus e Deus não se entendem, ou Deus muda de ideia. É verdade. O que é um impasse para a teologia? O Espiritismo explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e pluralidade das existências. Com efeito, admitamos que Adão e Eva, tendo já vivido, tudo se encontraria justificado. Deus não lhes fala como criança, mas como seres em estado de compreender e que o entendem. Prova evidente de que eles tiveram uma experiência anterior. Admitamos que eles tivessem vivido em um mundo mais avançado e menos material que o nosso, onde o trabalho do espírito suplantava o trabalho do corpo, que por sua rebelião à lei de Deus, eles tivessem sido excluídos e exilados por punição na terra, onde o homem, por consequência da natureza do lobo, está sujeito a um trabalho corporal. Deus tem razão de lhe dizer, no mundo em que ides viver, vós cultivareis a terra e dela tirareis vosso alimento, com o suor de vossa fronte. E para a mulher, vós parireis com dor, porque tal é a condição deste mundo. Faz sentido, né? Olhando sobre esse prisma, explica melhor até. O paraíso terrestre, do qual se tem inutilmente procurado os vestígios sobre a terra, era, pois, a figura do mundo venturoso, onde tinham vivido Adão, ou antes, a raça dos espíritos, do qual ele é a personificação. A expulsão do paraíso marca o momento em que estes espíritos vieram encarnar-se entre os habitantes do mundo, e a mudança de situação que veio a seguir. O anjo armado com uma espada reluzente que defende a entrada do paraíso simboliza a impossibilidade na qual estão os espíritos dos mundos inferiores em penetrar nos mundos superiores. Ver capítulo 14, número 9. Tem 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral dos espíritos. Os inferiores não podem trocá-lo à vontade e, por consequência, não podem ir de um mundo para o outro, quando queiram. 23. Caim, após a morte de Abel... Um minutinho. Caim, após a morte de Abel, sendo retirado de diante do Senhor, tornou-se vagabundo sobre a terra e habitou pela região oriental do Éden. Tendo conhecido sua mulher, ele concebeu e pariu Enoque. Ele construiu em seguida uma cidade que se chamou Enoque, do nome de seu filho, reportando a Gênesis. 24. Após a expulsão do paraíso, viviam Adão e Eva e seus filhos Caim e Abel. Somente na idade de 130 anos, Adão teve um terceiro filho, 7. Caim matou Abel e retirou-se para outra região, onde encontrou sua esposa. Caim construiu uma cidade, mas uma cidade... Porque se a gente é originário, né, de Adão e Eva, como Sim. que ele, né, se tudo é descendência de Adão e Eva, como que está escrito na Bíblia Pode ver a mulher. Que ele fugiu da face de Cristo, casou e formou família. Mas onde que estava essa família? Onde que estavam essas pessoas? E é toda essa reflexão que Kardec está falando. Se ele constrói uma cidade, não faz sentido ele construir uma cidade para ele, a esposa e o filho, né? E também, como que ele vai conseguir sozinho construir uma cidade inteira, né? Essas reflexões que Kardec traz.
Aí prova que o livro tem várias contradições, né? Sim. Então, aí está provando mesmo que contradição aí da Bíblia. Uma em cima da outra, né? Isso. Vamos lá. É preciso inferir deste relato que a região era povoada. Ora, não poderia ser pelos descendentes de Adão. A presença de outros habitantes resulta dessa palavra de Caim. Eu serei fugitivo e vagabundo, e aquele que me encontrar me matará. E da resposta que Deus lhe deu. Adão não é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano. Capítulo 11, e 34. Reguladas pela sabedoria divina em certas épocas, ocorrem as emigrações e imigrações em massa. Lembra que a gente viu isso na aula passada? Seriam precisos os conhecimentos que o Espiritismo trouxe tocante ao relacionamento do princípio espiritual e do material sobre a natureza da alma. Sua criação em estado de simplicidade e ignorância, sua união com o corpo, sua marcha progressiva, indefinida por meio de existências sucessivas, e dos mundos que são igualmente degraus na trilha do aperfeiçoamento, sua libertação gradual da influência da matéria pelo uso de seu livro, a causa de suas tendências boas ou más e de suas aptidões. O fenômeno do nascimento e da morte, o estado do espírito na erraticidade, enfim, o porvir, para lançar luz à gênese espiritual. O homem sabe daí para frente de onde ele vem, para onde ele vai, por que está sobre a terra e por que sofre. Sabe que seu futuro está entre suas mãos e que a duração de sua privação da liberdade, nota 147, aqui embaixo depende dele. Nota, quando toda a humanidade agindo pelo dever, sem desejo de privilégios em nome da igualdade, por meio da solidariedade participativa, permitindo o acolhimento de todos os seres por meio da fraternidade social, é que se conquistará a verdadeira liberdade. Liberdade e dever são os fundamentos da moral. O dever é um ato livre e consciente. Assim, metempsicose dos hindus está fundamentada sobre o princípio da degradação das almas. A reencarnação, segundo os espíritos, está estabelecida sobre o princípio do progresso sucessivo. Segundo os hindus, a alma começou pela perfeição para chegar à abjeção, degradação. A perfeição é o início e a abjeção o resultado. Segundo os espíritos, a ignorância é o início, a perfeição é o objetivo e o resultado. Será supérfluo procurar demonstrar qual das duas doutrinas é mais racional e da mais alta ideia da bondade e da justiça de Deus. É, pois, por uma completa ignorância de seus princípios que algumas pessoas as confundem. Kardec, Revista Espírita, 59. A alma, devendo progredir, pode permanecer estacionária durante um tempo mais ou menos longo, mas não retrograda. O que adquiriu em ciência ou moralidade não o perde. Se ela não avança, também não recua. Por isso não podem retornar animando seres inferiores à humanidade. Aquela hipótese de voltar como animal, por exemplo. Tá bom? Eu nem lembrava que eu tinha colocado esse slide. Eu sou a chuva. Então, a gente concluiu o capítulo 12.
Aula que vem a gente podia, quem sabe, fazer uma coisa diferente, né, Ju? Começar já é a última aula do ano, né? Depois a gente... Temos, porque aqui a gente conclui, né, a primeira parte do livro, que é a Gênese segundo o Espiritismo. Aí a gente vai entrar na parte dos milagres segundo o Espiritismo e depois nas predições segundo o Espiritismo. Então tá, vamos... Então, aqui a gente concluiu uma etapa do livro, né? A gente pode fazer uma aula diferente no sábado e aí o pessoal de quinta acaba também essa parte, na quinta-feira. Daí a gente está com todo mundo junto e sábado a gente convida eles para virem também, para a gente fazer uma aula de fechamento do ano. Queria fazer o quê? Uma revisão? Não sei, a gente bola alguma coisa aí e fala com o pessoal depois. Vamos ver aí. Revisão, ou então aproveitar uma parte do material que a gente está desenvolvendo e dar uma palhinha, bater um papo. Eu acho que agora era a oportunidade da gente fazer as perguntas para quem está com a câmera fechada sobre esse capítulo. É uma boa ideia. Então vamos... Tu não acha? Falta 15 minutos. Tá cheio de gente com a câmera fechada. Vamos começar a fazer as perguntas. Ó, o Roberto concorda. A Marta também. Ó, gente, vocês ficam com a câmera fechada, não dá pra matar a saudade de Eu tô vocês. com a câmera fechada pra ninguém ficar vendo os meus pontos de tricô aqui, que eu tô fazendo outra coisa. Mas eu tô participando, tá? Já vou avisar. Eu tava até comendo pipoca, gente. Já tá com a câmera aberta, não tem problema. Só pra matar a saudade, ver vocês, a gente conversar. Vamos combinar. Tem tréplica? Ai, o Conde Tem apareceu! Tem tréplica? Tem tréplica? Não, você não tem tréplica. Pronto, resolvido o problema. Já que terminou, por que não faz aquela parte que a Ju queria fazer? Como? Do espiritualismo? Então, porque aquela parte é uma parte bem comprida. Acho que é umas 3 semanas, né, pra gente estudar aquilo. Então não vai dar. Aí a gente pode até ver com vocês, né, depois, se vocês... Quando a gente voltar, não tem pressa, não precisa ser agora. Se vocês querem fazer no mesmo dia do estudo da Gênese ou um dia à parte, né? Para não... A gente pode discutir isso na próxima reunião, convidar todo mundo para discutir. Na próxima... O Arthur também apareceu. Aí, Arthur! Arthur tá moreno, tava na praia, o Arthur tava na praia. Olha, tá de férias, de boa. Já cheguei, tava na estrada. Eu vim escutando vocês e dirigindo. Mas foi... Então a gente viajou junto com o Arthur. Não. Então é isso. Né? Então paramos esse capítulo esse ano e recomeçamos provavelmente com alguma coisa do espiritualismo racional. Acho que vale a pena a gente aprofundar nessa parte daí, Ju. Aí a gente só decide se a gente vai fazer a parte ou se é no mesmo caminho do nosso estudo da Gênese. Não. Mas aqui, vocês estão pretendendo abrir um outro grupo para fazer o espiritualismo racional ou vão entrar a gente aqui vai fazer uma parte de 2, 3 aulas e introduzir mais profundamente esses aspectos do espiritualismo racional, entendeu? É só uma palhinha que a gente vai dar nessas aulas, não é aprofundar. O ideal seria, para conectar tudo, fazer um estudo do livro Autonomia. A gente não está oferecendo ainda, né, no nosso grupo. Nem deve oferecer no começo do ano que vem. Mas tem outros grupos que a gente é parceiro que estão oferecendo, né? Então, aí, porque lá tem muita coisa que fala desse contexto que é muito importante para o entendimento da mensagem da doutrina espírita, né? Dessa parte da teoria moral. Também nada impede da gente terminar a Gênesis e depois fazer o próximo estudo, seja de qual for. Não impede. É só para dar uma palhinha que a gente sente que ajuda no entendimento, entendeu? E nada impede da gente... É uma hipótese que a gente está aventando da gente abrir um estudo sobre essa parte daí. Mas a gente, por enquanto, tem outros estudos em mente, entendeu? Porque a gente pode ver o que o pessoal prefere, né? Se é continuar estudando a Gênese e depois a gente combina quando voltar
né, voltar ao estudo, a gente combina um dia que seja legal para todo mundo e inicia um dia que a gente pega, assim, 1h30, 2 horas e faz o estudo do espiritualismo. Porque eu não sei, amigo, quando que você vai iniciar outra Gênese. Se a gente para o estudo, porque pelo menos lá no grupo de sexta, como eu trouxe no capítulo dos fluidos, vamos supor, né, que a gente não vai fazer semana que vem o capítulo dos milagres, que ele é curtinho, né, o característico dos milagres. Mas aí, se a gente fosse fazer, já entraria no capítulo dos fluidos. Lá, eu estudei ele em 5 semanas. Porque eu trouxe muito, eu não sei como que o grupo aqui, né, prefere, mas lá eu trouxe muito o exemplo da revista espírita. Então, cada um dos fenômenos, por exemplo, o fenômeno da cura, eu peguei um que Kardec cita na revista espírita, um que fala sobre letargia, um que vai falar sobre obsessão, um que fala sobre cura, um que vai falar das criações fluídicas, que eu acho que é um capítulo bem bacana. E aí eu peguei um também da cura, onde Kardec vai falar sobre tudo isso, e aí ele ainda fala, né, que é um estudo que eles estão começando a trabalhar sobre a importância, né, das criações fluídicas. Então, acho que é um dos capítulos, né, mais importantes da Gênese, é esse capítulo dos fluidos. Então, é importante a gente, né, estudar essa parte da revista espírita, porque depois, quando ele entra nos milagres do Evangelho, tudo que ele usou, né, do entendimento espírita, sobre a dupla vista, sobre os agêneres, a transfiguração, as curas, ele vai trabalhar fazendo um link com a questão do Cristo, né? Então, para tirar das questões do milagre, e ele vai fazer esse link com as questões do Cristo, e principalmente no entendimento do agêneres, é importante saber, né, a diferença do agênesis e da transfiguração, para a gente entender o que ele vai falar no item 64 sobre a questão do corpo. Então, seria capítulos que seria bacana a gente estar vendo juntos, né, porque traz um fechamento. E aí depois entra nas predições e finaliza com o último capítulo, que é Os Tempos São Chegados. Juliana, e é importante esse capítulo aí, o 14 dos fluidos, porque todos os itens, né, vão estar, como você falou, todos vão ser utilizados para explicar os milagres e as predições. Isso. Né? Então, tanto é que acho que Kardec toda hora ele volta no capítulo 14, ele volta no item tal, a parte de passe, a comunicação de Mesmer na revista espírita. Então é uma coisa assim que eu acho que vale a pena fazer ele tentando fazer com profundidade, né? Porque eu acho que vai desmistificar muitos erros que a gente, pelo menos aqui na minha região, a gente vê os equívocos por falta de, não é que não é por ignorância, por não ter lido o capítulo 14, por exemplo. Então, se fazem uns absurdos, né? E ali Kardec vai fechando mesmo, como você falou, e muita coisa que o Paulo explica vai estar ali escrito, né? E se a gente bem compreender, dá para entender as colocações que ele fazia 2, 3 anos atrás. Né? Com o entendimento. A gente vamos preparar um esquema de estudo para a gente distribuir com antecedência, né? Para o pessoal já começar os artigos. Eu estou com o slide pronto, amigo. Já está com... Alguns está resumidinho, só para a gente ter uma ideia. Tem uns que é muito comprido, por exemplo... O do Père Légat, quando Kardec vai trabalhar a questão de espíritos que acreditam estar vivos. Então, assim, não tem só uma evocação dele, né? Que ele é um parente da família Delany. Então, por exemplo, é importante a gente separar, talvez ler uma evocação, né, dele, para a gente ter uma ideia de como que ele percebe que ele já não está mais vivo. Né? E aí depois mandar junto a parte que ele vem depois da comunicação, né?
Tem alguns que eu coloquei resumidinho, que não vai interferir no entendimento, que é, por exemplo, no caso de um sonho, que a menina sonha que a mãe dela desencarna, e aí depois ela recebe o telegrama avisando que realmente no momento em que ela sonha, né, que a mãe dela tinha desencarnado, realmente aconteceu naquele dia e naquele horário. Então, é um resumo pequenininho, dá para a gente entender a faculdade, né, que acontece ali, o fenômeno que acontece ali. Agora, tem uns que acho bacana a gente ver, porque tem, por exemplo, num caso de letargia, ela vivencia um êxtase junto com isso, né? E aí é bacana a gente entender, porque Kardec vai fazendo as observações. Eu acho a gente fazer um roteirozinho de estudo com esses artigos, com uma breve citação no máximo, e entregar para o pessoal antes, entendeu? Tipo, antes do final do ano, a gente publica. E aí todo inclusive já pode aprofundar especificamente nos capítulos da Revista Espírita, nos artigos lá, e complementando, entendeu? Inclusive vai ser uma base fundamental para poder entender aí nem céu e nem inferno, né? Porque lá ele vai também estar falando sobre isso, né? Que nem o céu nem o inferno está circunscrito, porque está tudo dentro do fluido, né? E a composição de tudo isso. Então é bem interessante. É um capítulo muito importante, o capítulo 14. Aqui. Então, que vai e volta, a gente passa nele. Aqui. Se eu puder opinar aqui, então eu acho melhor, eu dando meu voto, a gente continuar estudando a Gênese. Eu estou fazendo pesquisa sobre essa parte histórica do espiritualismo racional, esse espiritualismo eclético. É apaixonante. Se você faz 2 horas, você vai querer ficar estudando mais e mais e mais. Então, assim, eu acho que seria interessante a gente terminar a Gênese. A nossa ideia, Vanessa, é o seguinte, porque a gente percebe que volta e meia a gente cita alguma coisa do espiritualismo nacional. Então, a ideia que eu tive com a Júlia é o seguinte, vamos pegar um resumo só para introduzir o assunto, entendeu? Até como convite para o pessoal perceber a importância de entender essa época. Foi lá que nasceu o Espiritismo, entendeu? Muitos conceitos estão lá. E aí a gente passa por esses conceitos e, obviamente, é o que você falou. A gente tem na nossa... Vamos ter um curso sobre isso. Mas, enquanto isso, a gente usa para fazer uma coisa menor, que é o que eu tenho conversado. Não definimos ainda, mas uma coisa menor. Agora, se vai ser durante o estudo da Gênese ou em paralelo, a gente não sabe ainda. Isso depende do que a gente definir aqui na próxima aula ou na primeira aula do ano que vem, a gente define isso. A gente espera já estar com o material pronto para a gente poder começar a fazer isso daí. Porque a gente está preparando outros materiais para o curso lá do Mesmer, a gente quer ver se aproveita esse material e dá uma introdução. Mas, basicamente, é uma ideia nossa de aperfeiçoar o estudo um pouco, né? Sem ter que parar, fazer todo o estudo do espiritualismo, ler. Seria muito legal, né? Eu tenho vontade de fazer também. Né? Eu comecei a estudar por minha conta, porque o interessante historicamente disso é que parece aquele filme Tempo de Despertar, não sei se vocês viram. É um filme antigo que tem uns doentes numa casa de repouso, eles têm um problema... que eles estão todos assim, alheios, e vem um médico com um medicamento novo em que eles acordam. Ele começa a experimentar com depois, e no final aquele remédio ele perde a eficácia, e eles voltam. O que aconteceu foi mais ou menos isso. Teve uma época em que estava tudo muito claro, e de uma hora para outra a gente ficou fechado de novo, e a gente não ficou sabendo, porque eu não sabia disso. Né? Então, assim, é interessante saber o que aconteceu. Então é isso, pessoal. Vamos fazer a peça de encerramento, por favor. Arthur, tem violão aí? Não tem? Chegou agora, né, Arthur? Está cansado. Então, vou dar uma pausa para você hoje. A aula que vem você venha preparado, por favor, para fazer a ação de encerramento dos estudos. Prepara aí uma música nova, alguma coisa aí, entendeu? Bem melódica. Vamos fazer um encerramento aí para a gente. Quer que faz? Não. Pode fazer, pode fazer. Vamos agradecer a Deus a oportunidade do estudo, das lições, das inspirações, das intuições.
sempre presente nas reuniões bem intencionadas. O Espiritismo revigorando a nossa fé, o nosso raciocínio, as nossas boas intenções. Acabando de ler aqui um pouco o livro Nem Céu nem Inferno, eu acabei escrevendo aqui uns versinhos aqui. Nem céu, nem inferno, circunscrito nos espera, nem castigo, nem recompensa, boa nova que hoje impera, nem fé cega e obediente, passividade das antigas feras, tudo isso ficou para trás com o advento da nova era. Reino de amor, de harmonia, vontade firme que se encerra, caridade sem interesse, é a meta que se espera. Utilizando a inteligência para vencer os velhos vícios, extirpando velhas paixões, voltando sempre ao bem geral. Na oração, a ação da hora, diante as leis onipresentes, ergue-se o homem arrependido, reflorescendo em virtudes. Com a moral toda embasada, heteronomia que se oblitera, autonomia é a nova ordem, a boa nova que se revela. O Espiritismo traz seu quinhão para soerguer a fé sincera. A caridade é a salvação, é a ação no bem aqui na terra, que possamos aplicar no dia a dia os ensinamentos, né, que esse grupo tem nos ofertado, Sati, com a contribuição de todos, né, que nos ajuda a embasar os nossos estudos, soerguendo sempre a nossa fé, aplicando no bem geral. Eu acho que essa é a meta, essa é a intenção de Jesus, de Kardec, e que a espiritualidade sempre esteja presente conosco no planejamento aí de 2021. Né? Muita paz a todos. Sim, sim.